nós fizemos uma série de exercícios, de treinamentos com contagem de potência, que isso é uma coisa importante, não é complicado, vocês já viram, mas é importante porque já dá para nós uma ideia do que o modelo é capaz de fazer, se ele tem potencialidade para ser renormalizável ou não. Então a gente é sempre bom saber desenvolver bem essa técnica, esse conhecimento da contagem de potência. Depois vamos fazer para Young-Mills, porque Young-Mills é a teoria, vamos dizer, mais celebrada aí das interações fundamentais. E vamos fazer logo acoplado com a matéria fermiônica, é a matéria bosônica. Porque então, quer dizer, Young-Mills é o setor de gate, né? Então, aqui estão os bósons de gate. Então, aqui está o setor de spin. Opa, Dória, bom dia. Na matéria fermiônica, então nós temos os setores de quartos elétrons. Então nós temos aqui o setor de spin, é a matéria. E depois do setor bosônico, vamos dizer assim, o setor bosônico, que é o setor de Higgs. O setor bosônico aqui, então, esse bosônico aqui, na verdade, estou falando do setor de Higgs. Quer dizer, na verdade, vamos dizer assim, o setor de Higgs não é bem matéria, né? Então, Higgs são os escalares, os pincéis. Vamos colocar, o setor de Higgs não é tanto um setor de matéria. Nós vimos, quando a gente começou esse curso aqui, né, de QED, que a gente tentou motivar a QED dentro da teoria eletrofraca, nós vimos que o setor de Higgs, ele entra no sentido de gerar, né, dar um mecanismo fundamental para o aparecimento das massas. Então a gente não considera o setor de Higgs, na verdade, como a gente também ilustrou aqui no início do curso, o que o bóson de Higgs faz? O spin zero, que é uma parte do bóson de Higgs, é absorvido pelos campos de Young-Mills para ganhar massa. Então, geralmente, a gente pensa que o setor de Higgs ele também está no setor de gate. Então, ele não chega, não vamos dizer que seja matéria. Vamos colocar assim, acoplada a matéria fermiônica, mas a matéria bosônica, na verdade, é o setor de Higgs. Então, vamos supor aqui que nós temos, eu não vou pegar assim um grupo específico, vou pegar a estrutura geral de uma teoria de Young-Mills. Então a gente sabe, a gente tem um grupo de gate, vamos trabalhar com um grupo que seja simples, um SUN, só para ter uma ideia. Aqui, claro, tem duas discussões, né, que vocês podem não saber também, mas já estão conscientes de que há. Uma simetria, uma teoria de Young-Mills acoplada com o setor de Higgs, ela pode ter a simetria de gate espontaneamente quebrada ou não. Então aqui a gente abre duas possibilidades. Uma possibilidade é a simetria de gate ser exata. A outra possibilidade é que haja uma quebra espontânea de simetria. Então, o setor de Higgs, o setor de escalares, ele pode ser tal que a simetria de gate seja quebrada espontaneamente. Nesse curso aqui, nós mencionamos essa discussão no início do curso de uma forma mais, vamos dizer assim, mais light, até mais geral. Mas nós já sabemos o que significa a quebra espontânea da simetria e como é que ela se processa pelo setor de escalares. Na questão da renormalizabilidade, nós estamos fazendo a contagem de potências para poder inferir alguma coisa sobre a renormalizabilidade das teorias de Young-Mills. Então, nesse caso, a gente tem que distinguir entre as duas situações. A situação em que a simetria é exata e a situação em que a simetria é quebrada espontaneamente. Então, eu vou deixar esse setor aqui como
nesse semestre, nós estamos fazendo esse curso, que é um pré-requisito, que nós antigamente não tínhamos, o curso de interações eletrofrágeis. Então, quando eu dava o curso de eletrofrágil com o Sebastião, nos semestres anteriores, a gente não tinha esse pré-requisito que eu estou dando esse semestre. Então, a gente não discutia com muito detalhe a quebra espontânea da simetria sob o ponto de vista da renormalização. Dessa vez, como a gente está tendo esse curso preparatório, nós vamos dedicar então uma parte maior do nosso curso de interações fracas para a quebra espontânea da simetria. Então, eu vou deixar essa discussão aqui, que é a discussão da renormalizabilidade, quer dizer, mostrar que realmente uma teoria de Gauge, uma teoria de Young-Mills, uma teoria de Gauge não abeliana, com quebra espontânea da simetria, ela permanece renormalizada. Então, apesar de haver a quebra espontânea, a renormalizabilidade não é perdida. Não é complicado ver isso, mas aqui tem uma série de efeitos, tem a questão dos propagadores dos blocos de Gauge ganharem massa, tem a discussão do Gauge unitário, como a gente falou no início do curso, do Gauge unitário, do Gauge de Toffler. Então eu vou deixar essa discussão para a gente apurar melhor no curso seguinte, que é o curso do semestre que vem de interações fundamentais. Hoje, nós vamos nos concentrar nessa questão aqui. Vamos mostrar que, pelo menos, uma teoria de Young-Mills com a simetria exata, ela é renormalizável. E, de fato, esse ingrediente é muito importante para depois se mostrar a renormalizabilidade quando ocorre quebra espontânea da simetria. Então, quando nós vamos estudar o caso da Young-Mills com quebra espontânea da simetria, para aplicar mais particularmente a teoria eletrofraca, a gente vai ver que esse pré-requisito aqui é importante. Então, hoje nós vamos trabalhar com a simetria de Gauge como sendo exata. Então, vamos acertar os setores aqui. Para o setor, vamos primeiro trabalhar o setor de Young-Mills. A gente montar... O princípio de Gauge, ele pode ser considerado o princípio da nossa Gauge? O princípio de Gauge? É. Eu colocaria, ou eu vou te ressalvar, eu colocaria que sim. Eu acho que, pelo menos da maneira como nós temos estudado aqui no nosso curso, né? Como você está colocando, por exemplo, na tua tese, né? Que está desenvolvendo a tua tese, a nossa ideia é a simetria de Gauge, quer dizer, nada de novo, é uma coisa, é uma approach, né? A simetria de Gauge, ela vem da necessidade de você descrever spin 1 sob a forma relativista. Então, o princípio de Gauge, ele é um princípio que nasce da relatividade no espaço de Minkowitz, quando você quer decompor do campo o spin 1. Quer dizer, quando você quer extrair o spin 1 de uma representação relativista. Então, para você, nós já falamos aqui em diferentes ocasiões, seja nesse curso, no curso de eletromagnetismo também, nós mostramos que o princípio de Gauge é necessário para poder filtrar o spin 1, matar a propagação do spin 0 do campo de Gauge. Então, isso, vamos dizer, eu colocaria como sendo um princípio da relatividade. A relatividade, ela me prescreve que, para eu poder ter uma teoria propagante, dinâmica e interação para os spin 1, eu preciso do princípio de Gauge. Depois a coisa só, que eu não fiz ainda com você, a gente vai fazer no semestre que vem, na tua tese aí, vai ser a questão da gravitação, né, que fica o princípio, a necessidade de escrever spin 2 em alta interação também pede um princípio de Gauge. Quer dizer, vamos dizer, é um princípio da natureza no sentido de que, se nós imaginamos que relatividade é uma boa simetria da natureza e que as partículas elas têm a sua propagação e a sua dinâmica governadas pelo princípio da relatividade, então eu diria desse sentido aqui, o princípio de Gauge é o princípio da natureza. Mas ele não possui o princípio de invariância. Ah, sim, para mim sim. Porque é mais fundamental e invariância relativista. Se você tivesse debaixo da água, caísse um espinho em cima de você, você ia com o princípio de Gauge? Certo, eu fosse suficientemente esperto. Eu acho que sim. Né? Acho que, mas isso aí levou um tempo para ser compreendido, né? Isso não foi compreendido imediatamente. Vocês terem uma ideia, né? Maxwell, né, fez a teoria, assim, a teoria de Maxwell, a união da eletricidade com o magnetismo, né? As pessoas ainda discutiram tudo por 50 anos. Né? O princípio de Gauge Até se afirmar na década de 20, praticamente. Né? O parâmetro alfa, Sei. né? Ele é um comunicador entre as representações do grupo de Lorentz. Né?
Não, entre as representações não. Ele não comunica as representações. Ele organiza cada representação. Agora, ele permite uma interação. Aí você diz, o princípio alfa ele está no AMI. Você separar o AMI na parte longitudinal, na parte transversal, de uma forma relativística. Eu veria dessa forma. Agora, depois, se você coloca interação entre as representações do grupo de Lorentz, esse alfa migra de uma representação para outra, mas não é ele que propicia a interação. Quer dizer, você faz a interação e ele é absorvido no campo de matéria também. Então, você, colocando o princípio de Gauge só no campo do fóton, você é capaz de ver como é que a matéria reage ao princípio de Gauge, já que a matéria interage com o fóton. Eu colocaria dessa forma. Porque, claro, a maneira convencional é você fazer a invariância de fase na matéria, fazer a invariância de calibre no campo de Gauge, e aí você diz, essa invariância me permite construir essa invariante. A gente aqui está adotando outro ponto de vista. Tudo está no campo de calibre. Tem que acertar o spindle. Eu quero fazer uma teoria para spin 1, então está tudo no campo de calibre. Aí, o que eu sei é que esse campo ele interage com a matéria. Então, a matéria é fonte dessa radiação. Então, eu construo a interação. Ao construir a interação, e aí eu quero que a interação, que essa invariância de calibre não seja perdida na interação, o campo de matéria absorve o parâmetro alfa. Então, o parâmetro alfa chega na matéria via campo de Gauge. Vamos colocar assim. Quando você fez o espaço-tempo gerou os campos, ciclo, as representações, né? E daí estava tudo ali, mas eles precisavam ser um passarinho para comunicar entre eles. Sim. O princípio de Gauge não é esse passarinho alfa que comunica. É um outro ponto de vista. É um outro ponto de vista, não é o nosso. É um ponto de vista também. É um ponto de vista mais comumente trabalhado. Você faz o alfa para gerar as interações. Porque muitas vezes se encontra dito que o princípio de Gauge gera as interações. É isso que você está falando. Isso é verdade também. É uma outra forma de ver, é uma questão de ponto de vista. O que é mais fundamental para você? O que é mais fundamental? São as atividades que ele faz a atividade de interação, como fazem suprimir os graus de liberdade. Isso. São atividades que exatamente. Agora, quem é prioritária, quem é uma questão de escolha. A pergunta é seguinte: se essas atividades que ele faz são atividades que ficam dentro do princípio da natureza, se você tivesse debaixo da árvore, né? Se tivesse caído uma partícula de você o parâmetro alfa. Assim, ou ele é um subproduto da invariância da luz. E daí você diz, bom, para mim continuar fazendo física, eu preciso jogar esse alfa na história. Sim. É uma simetria. É um ponto de vista. Exatamente. Então, o campo de Gauge está na representação disjunta do grupo. Então, nós sabemos já, temos aí a nossa formulação de Young-Mills, a gente sabe. De G? O grupo é a disjunta de G. G é o grupo de Gauge. Estou considerando o grupo de Young-Mills. Então, FMI, né, o parâmetro aqui, o field strength de Young-Mills, nós já aprendemos a construir aí em outras ocasiões, vamos aqui adotar ele, né? Então, no setor de Young-Mills, a gente vai e constrói, né, Lagrangiano. O A embaixo do eixo ali, na segunda vitória? Foi? Esse A? Isso. Vou botar esse aqui. O Lagrangiano de Young-Mills, então nós já tínhamos construído, ele é menos um quarto. Também já discutimos, quando a gente fez o estudo da QED, o cálculo do propagador do fóton, nós discutimos também que para olhar propagadores a gente tem que ver a teoria livre, o setor, a simetria de Gauge exclui o setor de spin zero,
zero. Então, nós precisamos introduzir o chamado gate fix, né, para poder introduzir um nível, né, do lagrangiano vamos dizer assim, o fato de que nós estamos matando, né, os π0. Isso significa, no lagrangiano, que eu estou dando propagação aos π0. Eu preciso reacender um setor da simetria de gate mapa. Então, aqui vamos colocar o lagrangiano de gate fix já novamente. Então, a gente já sabe que o lagrangiano de gate fix a gente coloca 1, 2, alfa. Vamos colocar da forma que a gente tinha colocado. DI ANI-A ao quadrado. Então, com isso aqui, né, trabalhando o propagador, então, para tirar o propagador, pega só a parte de então, no setor de Young Mills, eu vou apagar aqui, então no setor de Young Mills, a gente já chega ao propagador. Faz tudo igual, como a gente fez na PET, podemos eventualmente trabalhar no gate de Lorentz, né, ou trabalhar no gate de Landau, mas trabalhando já, né, ou até mesmo trabalhar com gate covariante genérico, o que a gente tira daí é que o propagador do fóton, então a gente já tem a ideia do propagador do fóton. Tirando do fóton, não, perdão, do campo de gate. O ANI-A, ANI-B. Então, esse propagador aqui, ele vai sair sobre a forma 1 sobre K2. Só a forma que a gente precisa ter. Aqui sai o eta limite. Diga só curiosidade, o A e o B são embaixo ou em cima? Ou eu tenho liberdade? Se o grupo for simples, tem liberdade. Na verdade, a métrica dentro do espaço do grupo, esses índices você pode colocar em cima e vai como se fosse euclidiano. Quando o grupo é chamado grupo simples, né? Você tem, a gente já falou isso no curso das férias, eu vou repetir rapidinho. A gente tem, por um teorema da teoria de grupos, a métrica definida no espaço do grupo é uma métrica positiva definida, o teorema de Cartman, se o grupo é simples. Então, é como se fosse euclidiano, é como se eu estivesse no espaço euclidiano. Eu posso botar o índice do vetor em cima e embaixo, que a métrica é o delta. Então, no espaço do grupo de gauge, a nossa métrica é o delta AB. Então, tanto faz botar em cima e embaixo, não tem problema. Então, a contração pode ser, eu posso botar tudo embaixo, se eu quiser, não tem problema nenhum. E aqui vai aparecer o delta AB. Então, aqui aparece a métrica no espaço de Minkowski e aqui aparece a métrica no espaço do grupo. Então, isso aqui é a forma do propagador. O que é importante para nós é que o propagador vai com 1 sobre K2. Isso aqui é fundamental para o power count. Depois, no setor de Young Mills, aí sim a gente vai ter as auto-interações. Então, nós vamos ter aqui o setor, né, de interações, vamos dizer, de auto-interações, na verdade, de Young Mills. Eu também não vou reproduzir ipsis litteris, vamos colocar só a forma, porque a gente está fazendo o power count, a gente tem que ver a estrutura dos vértices. Então, quando eu levar isso aqui ao quadrado, eu vou ter esse pedaço, quando eu levar isso aqui ao quadrado, eu vou ter a parte de derivadas de A com a parte de derivadas de A, que é a parte quadrática que eu já usei para fazer o propagador. Depois eu vou ter uma interação do tipo derivativa. Eu vou ter um termo de derivada interferindo com esse termo aqui. Então, nós vamos ter um termo, desculpa, eu esqueci de colocar a constante de acoplamento de gauge. Coloque aqui o G, que é a constante de acoplamento de gauge. Então, a gente vai ter um vértice de ordem G, ele vai trazer a constante de estrutura do grupo, o FABC, e aí a gente vai ter DI, ANI, A, e aí aqui eu vou ter um ANI B e um ANI C. É um termo, tá? Tem termo desse tipo. Aí aqui eu estou colocando por embaixo só para você ver que não tem problema, tá? Beleza, então isso aqui é uma interação que tem uma derivada do campo de gauge, então é um termo cruzado. É um termo que vem daqui. Uma derivada vezes isso. Depois também vem daqui esse termo vezes esse. E depois vem esse termo ao quadrado. Então no setor de Young Mills, nós temos uma outra interação que é de ordem G2, que vai envolver duas constantes de estrutura, vamos botar assim, FA, BC, FB, F, ANI-B, ANI-C.
Então a gente observa que nós temos um vértice com derivada. Então nós já sabemos que na hora das regras do Feynman vai sair um momento associado a um vértice de Young-Mills. Então, tá lá. Então a gente já tem a estrutura completa de Young-Mills. Se eu fosse fazer Young-Mills puro. Agora vamos começar a colocar a interação com a matéria. Na tua opinião, modificaria muito o Maxwell se você pudesse botar essas auto-interações? Maxwell? Se a luz pudesse se auto-interagir? Não, eu acho que assim. Sim, que nem isso aí são grupos, né? Vai depender do teu controle, só isso. Você pode colocar aqui, você pode criar termos de auto-interação, desde que você garanta, esses termos aqui garantem a simetria. Se você quiser colocar termos de fóton em auto-interação e você respeitar a simetria de Gage, eu acho que não tem muito problema. Mas o que eu te pergunto é uma pergunta no debate está. Pode existir natureza, alguém na natureza, sem ter auto-interação, digamos assim, vamos dar um exemplo assim fora da física, a questão do capital. Sei. Se você fosse fazer uma teoria capitalista, a tua teoria capitalista seria com termo de auto-interação ou sem termo de auto-interação? Entendeu assim? Então, quer dizer, o capitalista ele gosta de dizer que o capital precisa de se auto-remunerar. Sim. Quer dizer, então, vamos ver, a pergunta é a seguinte: será que alguém está trabalhando na natureza aí, na partícula, foto, etc., cada foto, sem se auto-remunerar? Essa é uma pergunta que eu acho que Tem dizer, você está colocando em geral, né? Se quiser pensar sobre isso, vale a pena pensar sobre isso, nessa discussão mais evolucionista, até que ponto um objeto pode não interagir, né? Até que ponto a não interação é boa ou não? Será que realmente os objetos sempre não interagem? Eles sempre auto-interagem? A gente apenas que pega certos limites onde eles não auto-interagem? porque a auto-interação é um certo sinal de toda essa vida inteligente que parece que a natureza tem, né? A natureza, para chegar à vida, né? Ela teve que ter alguma. O que é uma célula? Uma auto-interação, né? Eu acho que o tópico da auto-interação ele é mais importante que o tópico do Guimarães. Os dois não são muito bem compreendidos ainda. Vou pegar a matéria então. A matéria é fermiônica. Então, em geral, também não vou pegar um grupo de Gage específico. Em geral, a estrutura geral, nós estamos dando assim, o esqueleto de uma teoria de Young-Mills acoplada com a matéria com o setor de Higgs. Então, a matéria fermiônica, a gente pega então pegamos férmions. Então, pegamos objetos fermiônicos de espinheiros. Esses objetos, eles têm um índice, vamos colocar assim, um índice I, que é um índice de uma representação do grupo de Gage. Então, a gente sabe que esses férmions aqui atuam sobre ele as matrizes G geradoras do grupo de Gage numa certa representação onde ele está. Eu teria algo desse tipo, GJ, GA, J, PSJ. Então, o meu grupo de Gage tem certas representações, os meus vértices são vetores colunas dessa representação e os geradores do grupo nessa representação são matrizes N por N que atuam sobre esses objetos. Então, nós já sabemos como acoplar o setor de matéria fermiônica com o Young-Mills de uma forma covariante de Gage. Nós introduzimos, então, aquela derivada covariante, né? Então, ela atua dessa forma. A gente coloca mais I, G. Aí aqui colocamos os campos de Gage. Aqui colocamos os geradores, GA e J. E aqui colocamos CJ. Então, isso é a derivada covariante, né? Um férmion que esteja numa certa representação do grupo de Gage. O que interessa para nós é a interação.
os campos de gate com o setor ferriano. E aí a gente propõe um lagrangiano tipo Dirac. Só que esse lagrangiano de Dirac, ele já está acoplado com o setor de Yang-Mills. Né? Então, esse lagrangiano de Dirac é I, Psi, I. Errado. I, No estudo clássico, assim, né, você pode dizer que o psi é uma função de onda? clássico é em que sentido? Eu não estou nada quantizado. Não. Esse psi é um campo clássico, é um campo, uma função normal, só que ela tem valores no espaço de espinores. Ele não é função de onda, não é campo quântico, não satisfaz a regra de comutação, não tem nada. É como se eu pegasse o AMI, como eu pegasse um campo elétrico, só que em vez de ser um vetor, quer dizer, em vez de ser um F de mil, é um espinor. Mas antes você falou que o espinor pode ser um campo clássico, pode ser Isso, uma exatamente. onda. Você poderia aí dizer que é uma função de onda? A esse ponto aqui, não. Não necessariamente. Só vai. Em que sentido que eu vou dar? Primeiro, aqui seria para nós, nessa nossa visão, é um campo, mas em que sentido eu estaria dizendo que isso aqui é uma função de onda? Eu estaria dizendo que isso aqui é uma função de onda se eu for dar ao operador de derivada a interpretação de um operador de conjunto, se eu introduzir essa relação, fazer lá o princípio da correspondência, V é I cortado D, aí no momento que eu digo, não, eu agora estou introduzindo, não tem mais uma relação de comutação entre as coordenadas e o momento x, y e j, não é mais x, y e j e IH cortado. Então, no momento que eu introduzir para as coordenadas essa relação de comutação, automaticamente esse cara aqui vai ter que ter uma interpretação de função de onda. Quer dizer, aí eu tenho que introduzir uma estrutura extra. Eu introduzo a estrutura da mecânica quântica para esse psi, que é simplesmente um espinor do grupo de Lorentz, virar uma função de onda. Ou, também não faço isso, eu não introduzo isso. Eu digo que esse psi é um campo quântico, então eu introduzo para psi uma relação de anticomutação com o seu momento, digo, não, esse campo aqui, ele é um operador, mas ao mesmo tempo que ele é um operador, quer dizer, ao mesmo tempo que ele é um espinor, ele é um espinor, mas ao mesmo tempo que ele é um espinor, ele é um operador que satisfaz a essas relações de anticomutação. Aí essa estrutura você dá por fora. Aqui, né, então, a gente já está pressupondo que a gente está numa estrutura de teoria de campo. Não estou nem colocando H cortado, a gente já sabia H cortado. Então, esse setor aqui. Na estrutura tem que cair muita maçã de H cortado em cima do cinema. Não sei se aí vai ser a maçã, não seria pelo menos muito fóton, né? Essa estrutura aí é fóton mesmo. Né? A maçã eu deixo lá para Newton e Einstein. Bom, então a gente está com essa estrutura aqui. Isso me dá o quê? Olhando para cá, então nós já sabemos duas coisas. Nós já sabemos gerar o propagador do ferro, nós já conhecemos, e sabemos ver então que isso aqui me gera um termo de interação cúbico, 2 psis com um A. Então nós não temos a auto-interação no externo, não temos algo que é do tipo psi barrado, psi. Eu poderia colocar isso aqui no meu lagrangiano em variante de gauge? Sim, em variante de gauge. Mas a gente sabe que uma interação do tipo quartic e psi, ela destrói a renormalizabilidade. Então, interação quartic, eu não sei se eu fiz esse exercício explicitamente, mas vocês, como tarefa, podem fazer, colocando uma interação psi barrado, psi ao quadrado, devido à forma do propagador do ferro, que é 1 sobre o momento, e essa interação quartic do ferro, com as contagens, vocês vão ver que está não renormalizado. Então, o psi não tem auto-interação se eu quiser uma descrição renormalizada. Então, daqui a gente tira duas coisas. Isso aqui é o lagrangiano, a gente tira aqui o Yang-Mills. Então, a gente tira daqui o propagador do ferro. Foi uma possibilidade de você poder aparecer no lagrangiano um psi sem estar acompanhado de psi bar? Existe, se for um espinor de Majorana, se você tiver um ferro de Majorana, vamos ver na próxima aula de eletromagnetismo, você não precisa colocar, então não tem psi bar, tem psi, é psi-psi. Como se fosse um campo escalar real, fifi, não tem que fechar aqui. Mas no caso de Dirac, não. Não, no caso de Dirac não. Se o ferro for de Dirac, se o ferro for de Majorana, se o ferro for de Dirac, se o ferro for de Weyl, não. Eu preciso do psi barrado e do psi. Se o ferro for de Majorana, basta o psi.
E esse psibarrado, porque tem que ter sempre a antipatia? Não, psibarrado sem invariância de Lorentz. Só a invariância. Para poder formar um invariante de Lorentz a partir de um ferro, a estrutura mínima é essa aqui. Ou psibarrado, psi, alguma coisa, né? Psibarrado junto com o C para fazer invariante. Aqui sai o S a menos 1 e aqui sai o S. Já viu o impulso já? Bom, então o propagador do ferro tem essa estrutura aqui. Ele é gama mi, P mais M sobre P2 menos M2, e aqui nós temos o delta e J. Eu estou, claro, omitindo aqui o psi I, o psi alfa e o psi beta. Estou omitindo os índices tenoriais. Os índices tenoriais estão todos codificados nessa matriz aqui. Isso aqui é uma matriz no espaço dos espinores. Então, isso aqui é uma matriz, os índices tenoriais estão embutidos aqui. Eu não estou explicitando, na verdade, acaba psi alfa I, psi beta J, e aqui eu colocaria o beta alfa. Se eu tivesse alfa, se quisesse explicitar mais, eu daria psi alfa I, psi beta J, e aqui, como a gente já tinha trabalhado, ficaria essa matriz aqui, elemento beta alfa, delta e J. Né? Se eu quiser declarar todos os índices, mas em geral nós não declaramos os índices espinoriais, deixar assim. O que é importante é a forma do propagador. Então, a forma do propagador fermiônico, ele diz que o férmio vai com 1 sobre o momento. Então, ele é 1 sobre o momento. Para efeito de power count. E o lá é 1 sobre o momento ao quadrado. Agora aqui surge um dado importante para nós, que é o setor de interação. Então, nós vamos colocar aqui, além, então, lembrando, aqui eu vou colocar agora aqui o setor de interação dos férmions, né? Então, aqui nós vamos ter o lagrangiano de interação, vou botar assim, o lagrangiano, Dirac, Yang-Mills, interação. O lagrangiano de interação, vamos botar de uma outra notação. Lagrangiano, interação, Dirac e Yang-Mills, vamos colocar assim. Então, a estrutura é a constante de acoplamento de gauge, G, o psi barrado, o psi e o A. Claro que eu estou omitindo aqui os índices e o gerador. O gerador é uma matriz numérica, então ela não vai afetar o power count. O que é importante para o power count é a estrutura de linhas. Então eu tenho duas linhas fermiônicas, né? Quer dizer, esse vértice aqui, eu não tinha colocado as linhas, mas são duas linhas de bóson de gauge, né? Aliás, 3 linhas de bóson de gauge confluindo no mesmo vértice. Aqui são 4 linhas de bósons de gauge, 4 linhas de bóson de gauge confluindo no mesmo vértice. Esse vértice aqui é G2 e esse vértice aqui é G. E aqui nós temos duas linhas fermiônicas confluindo no mesmo vértice com um campo de gauge. Então essa aqui é a estrutura, né, do setor que acopla o férmio com o campo de gauge. Agora vamos introduzir o setor de escalares. Não necessariamente esses escalares vão quebrar a simetria. Então nós vamos estar trabalhando na situação em que os escalares não vão quebrar a simetria de gauge. Então vamos trabalhar, nós vamos colocar aqui o setor de escalares. Então, da mesma forma, nós temos escalares que podem dar uma certa representação do grupo de gauge. Nós já sabemos também que para o setor de escalares, então, nós vamos fazer, como nós fizemos caso vamos colocar aqui as derivadas por variante. Não necessariamente os escalares estão na mesma representação que os férmions. Então, vamos colocar um índice I diferente. Vamos colocar aqui índice I maiúsculo para indicar que isso aqui é a representação dos escalares. Eu posso, por exemplo, pegar um duplete de férmions, um triplete de escalares. Se eu estiver falando de S2, ou se eu estiver falando, sei lá, de S3, eu posso pegar um triplete de férmions
um sextete de estalares ou um octete de estalares, não importa. O que é importante é que os estalares não necessariamente precisam estar na mesma representação que os férreos. Então eu boto um índice I para distinguir, mas aí a derivada covariante ela segue o mesmo padrão. dmi φ mais I G, de novo, campo de À Gauge. medida que os anjos vão ficando menos importantes, está botando para a representação. Oi, À medida que os anjos Os anjos. vão ficando menos importantes, Sei. está botando para a representação. Outra representações periféricas, para usar aí a tua linguagem do capitalismo. A MIA, vamos colocar aqui o GA, e aí esses geradores, eles estão agora em forma, uma outra dimensão, e índice IJ e aqui um FJ. Esse grupo que você tem que ver de ecofísica. De quê? Econofísica? Ecofísica, Biológico. Ah, ecologia? Ah, eu acho que é o grupo do Henrique. Henrique Lins e Barros. Não, é aqui do Constantino Eco. A econofísica. Econofísica. Uma econofísica. Econofísica é uma outra coisa, tem econofísica. É o pessoal que faz modelos e métodos da física aplicados a sistemas econômicos, né? Isso é econofísica. Já foi em mil, assim. Ah, autointeração, certamente, né? É um sistema fortemente. Mas já fizeram com Isso eu sei. Eu já vi coisa, não sei se, realmente, eu não sei se o grupo daqui fez, mas eu já vi coisa de modelagem de animeus em econofísica, assim. Tem um grupo forte de econofísica, em Sicília, na Itália. E mafioso. Interessado, né, em econofísica, que é um grupo lá, eu já vi técnicas, coisas de animeus, né, aplicadas aí. Bom, esse é o campo. Agora, só que o setor de estalares, o lagrangiano dele não é linear na derivada, né? Como dirá, ele é quadrático na derivada. Então, nós vamos colocar lá, a ideia é colocar o lagrangiano, né, vamos dizer assim, dos escalares. Então, nós vamos ter dmi φ Dagger I dmi φ I. Então, é um setor de interação, é um setor que deixa invariante de Gauge, que dá a propagação, mas que vai dar as interações de Gauge, enfim. Agora, nós sabemos, os campos φ, eles podem ter interação de Yukawa com os térmicos. Então, eu vou poder agora introduzir, bom, podemos introduzir, se quisermos aqui, o setor de massa, né, quer dizer, os campos φ. Como dizer, não vou nem colocar, vamos colocar aqui o setor de φ, o setor dos φ, das massas. Vocês me perdoem uma coisa, no lagrangiano anterior de Dirac, eu esqueci de colocar o termo de massa. Vocês corrijam aí, quando eu escrevi, quem está ali copiando a aula, pode voltar lá. Quando eu escrevi o setor de Dirac, eu botei si, I, amarrado, gama, mi, dmi, psi. Vamos colocar aqui o termo de massa, menos m, psi, embarrado, psi. Esqueci de colocar esse termo. Vamos colocar. E aqui, para evitar o mesmo M, vamos colocar aqui o parâmetro mi. Mi ao quadrado, φ Dagger. Então, só estou acertando o lagrangiano em Dirac que eu tinha colocado sem massa. Agora, nós sabemos que os escalares têm duas novidades. Eles podem auto-interagir. Então, eu posso colocar aqui um termo que vai ter, sei lá, uma constante de acoplamento lambda. E posso colocar aqui de Dagger ao quadrado. Isso aqui mantém a simetria de Gauge. Mas agora, claro, dependendo da representação onde está o φ e dependendo da representação onde está o psi, eu posso fazer os acoplamentos de Yukawa. Então aqui nós temos esse setor aqui, é o que a gente chama normalmente na literatura do potencial de Higgs. É o setor de estalares em alta interação. E agora a gente pode ter o acoplamento de Yukawa. Então,
Então vocês estão observando o aparecimento de uma outra constante de acoplamento que não é a constante de acoplamento de gate. A constante de acoplamento de gate, ela marca a interação do φ com o A. Aqui é uma constante de acoplamento de auto-interação, é só φ com φ, não tem A aqui. E depois nós temos as constantes de acoplamento de Yukawa. Vamos chamar as constantes de acoplamento de Yukawa, tradicionalmente na literatura a gente chama de Y, né? Justamente de Yukawa. E vamos colocar a estrutura da interação de Yukawa é essa, é psi barrado, φ, psi. Claro que isso aqui tem que ser escrito de uma forma que seja invariante dele. Significa que esse psi, esses dois caras aqui, tem que estar numa representação, quer dizer, isso aqui está numa representação tal, que composta com essa representação dê um invariante, dê um singlet do grupo de gate. Então, por exemplo, se a gente estivesse trabalhando com S e o 3, esse cara aqui é um triplete, esse cara aqui é um triplete e esse cara aqui é um octete. Daria para construir um invariante de gate. Então, isso aqui tem uma estrutura de gate aqui, isso aqui é apenas esquemático. Na verdade, é preciso que as representações, a representação de tal psi e a representação de tal φ, elas sejam tais que essa composição me dê no final do dia um invariante de gate. Então, eu estou colocando a estrutura geral do acoplamento de Yukawa. Mas o que conta para nós do Power Count não é a estrutura de gate em si, é o fato de termos duas linhas fermiônicas e uma linha de Higgs. Então, esse setor aqui é o setor de acoplamento de Yukawa. Que se você foi com ela, vai falar É muito idiota. Você é o primeiro aluno que surgiu de branco. Por que fala esse invariante de gate? Por quê? Porque, vamos dizer, a simetria de gate, ela é a simetria que garante que nós vamos estar fazendo interação só no spin único. A simetria de gate é a simetria que coordena o spin muito forte, os óculos que fizeram, só para cá. Por outro lado, essa simetria de gate está associada, por exemplo, no caso da eletrodinâmica, à conservação da carga. Então você não quer perder a simetria de gate, porque você sabe que a carga elétrica é excelente aproximação. Você fala dos processos da natureza, então está ligado à conservação também de algum número quântico que você sabe que é obedecido. Então está aqui. Então o setor dos escalares, eles estão dentro desse regime de interações. Então vamos associar. Então nós já sabemos. Para efeito de escalares, vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar esse quadro agora. Então, os propagadores dos escalares, vamos colocar aqui, vai ter a mesma estrutura dos propagadores dos escalares, nós vamos ter o φ, vamos colocar assim, um φi star, φj. Então, a estrutura do propagador escalar, ela vai ser um delta j, K2 menos minutos. Então, de novo, os propagadores escalares, eles vão com 1 sobre K2. Então, o que é importante é marcar o comportamento assimptótico, né, do ultravioleta, no limite de K muito grande, K2 domina sobre M2, então quem domina é esse termo aqui. Vamos ver agora os setores de interações. Agora, quando eu elevar, multiplicar esse cara por esse cara, eu vou ter uma derivada de um escalar interagindo com esse cara e depois esses dois caras. Então é aquilo que a gente já fez na eletrodinâmica escalar. Né? Quando a gente fez a eletrodinâmica escalar, apareciam aqueles dois tipos de vértice. Então vamos chamar os escalares de linha pontilhada. Então nós temos aqui os escalares interagindo com o campo de gate. E aí vem uma derivada, vocês estão lembrando que esse vértice, olhando para cá, esse vértice vai dar para nós a derivada do escalar vezes o escalar e o campo de gate. A estrutura é essa. Essa linha aqui, ela tem uma derivada, dois escalares, quer dizer, aqui tem o dφ interagindo com o Aφ. E depois nós temos aquele vértice que a gente chama do vérticezinho gaivota. Que é pegar quando eu pego dφ e multiplico as duas partes que tem φ. Então aqui entra uma constante de acoplamento de gate G e aqui entra uma constante de acoplamento G ao quadrado, que vai fazer para nós essa estrutura. Aqui, vamos dizer aqui vai ter um φ star, e um φ, então vamos ter um φ star, um φ, um A e o outro A.
Então, a constante, esse acoplamento Siegel, né, ele dá para nós 2 escalares, 2 campos de gauge. Lá é o acoplamento dele, é o primeiro acoplamento do campo de escalar com o campo de gauge. Isso tudo sai da derivada covariante, do termo dmi-phi. Agora, nós temos aqui no potencial de Higgs a autointeração dos quartos escalares. Então, vamos colocar aqui. Então, nós temos um vértice. Então, esse vértice aqui é o vértice lambda, ele tem 4 escalares. Então, esse vértice aqui, φ. E depois nós temos o acoplamento de Yukawa. Esse vértice aqui acopla escalar com ferro. Então, o acoplamento de Yukawa Y, vou colocar aqui, né? Então, a gente vai ter 2 férmions interagindo com um bóson escalar. Esses G, lambda, coloca aí, eles são constantes quando você mais ou menos investe nelas, né? Isso. E depois, na teoria, elas vão querer ser remuneradas. Isso. Que é o grupo de Isso, elas vão correr, elas não são constantes, elas são parâmetros, melhor dizendo que constantes, né? A gente chama de constantes de acoplamento, mas na verdade o ideal é dizer parâmetros de acoplamento, porque o parâmetro é alguma coisa que não é estática, não é fixo. O parâmetro ele pode ter um range de valores. Então, vamos dizer, a gente chama de constante de acoplamento, mas aí no próximo curso, que é justamente a sequência desse curso aqui que a gente vai fazer. Não, eu vou fazer o curso 2 desse aqui também. Achou o período feito? De 2 créditos aqui só. Vou fazer depois eu expliquei no início, não, depois eu explico para você como é que vai ser, não tem problema. Então, nós vamos falar mais de grupo de renormalização, mas aqui o Dória está dizendo, esses parâmetros, eles são parâmetros que medem os acoplamentos, mas eles não são fixos, eles dependem da escala de energia. Então, hoje, todo mundo estuda constante de estrutura fina. Né? A gente fala, a gente faz física atômica, né? Eletrodinâmica quântica, a constante de estrutura fina é 2 sobre 4 π epsilon 0, por ser uma de unidades naturais, né? É 2 sobre h cortado c, e o nosso é 2. Então, isso aqui é 1 sobre 137. Só que esse valor aqui, de alfa, ele é medido numa escala de energia típica da ordem dos megas. Mas se agora a gente pega esse alfa, a constante de acoplamento de gauge, e mede essa constante de acoplamento de gauge na escala eletrofrágil, se eu pegar o alfa na escala eletrofrágil, vou colocar aqui electric, na escala frágil, na faixa, vamos dizer aqui, de 10 a 2 chefes, que é a escala eletrofrágil, e esse valor aqui está na faixa de 1 sobre 128. Então ela está crescendo. A energia cresceu, a constante de acoplamento cresceu. Então, na verdade, por isso, essas constantes, elas são o que a gente chama na teoria de campo, a gente chama de running coupling constants, são constantes de acoplamento que correm com a escala de energia. E a gente até entende isso de uma certa maneira, porque à medida que a gente aumenta a energia, a gente pode excitar mais partículas virtuais. Por exemplo, se eu estou numa escala de energia muito baixa naquele, eu só excito o elétron-positivo. Mas se eu começo a dar ao meu sistema energia muito alta, além do elétron-positivo, eu começo a excitar outros objetos que podem participar da interação do elétron-positivo, como por exemplo os Z0, os W. Então, nessa escala de energia, eu vou ver mais interações. Então, é razoável que as constantes de acoplamento elas dependam da escala de interação. Ela não é uma coisa fixa. A constante de acoplamento não é uma constante fundamental da natureza. A constante fundamental da natureza seria o G, mas assim mesmo vamos colocar, são constantes nessa nossa escala. As constantes de acoplamento, os efeitos quânticos, podem fazer uma constante de acoplamento variar suavemente, mas na escala de energia. Então, as constantes que a gente chama de, claro, a constante de Boltzmann é a constante de Boltzmann. C é C. Mas agora, a carga elétrica, que é uma constante de acoplamento, a constante de Newton, essas são constantes de acoplamento. Uma constante de acoplamento que mede uma interação, então, o próprio parâmetro efeitos quânticos podem fazer essa variação, tá certo? Então, é o que a gente chama de running coupling constant. Então, na verdade,
as constantes de acoplamento são parâmetros de acoplamento, são parâmetros que podem energia. Eu podemos trabalhar no que tem na velocidade, tem uma forma para velocidade, agora. Velocidade. Você tem uma fórmula, ela corre, V igual a V0 mais C. Então, aqui você não tem velocidade, você tem esses que se chamou de parâmetros. Agora, a pergunta do padrão capitalista é se a teoria remunera esses parâmetros ou não. Remunera em que sentido você diz? Aumenta, né? Você mexe com eles, interage com eles. Você bota lambda igual a 1, depois você perdeu na coisa. Fazer igual a 1 foi para 15. E assim. Mas então toda essa teoria que você está nos construindo, esses gráficos, tem duas coisas que você está fazendo. Uma aqui está mostrando que a teoria pode ser calculada. Isso. Então é isso que nós estamos aprendendo aqui. Tem outra coisa que vai nos ensinar depois, essa teoria, como é que a teoria remunera. Então, como é que esses parâmetros da teoria tomam valores através do grupo de remuneração. Agora, para ser remunerada, ela tem que ser calculada. Né? Calcular os efeitos quânticos, tem que saber agora se a normalização é isso, né? Se a teoria é possível ser calculada. Né? O grupo de normalização, ele dá essa corrida, né? Da quantidade dos parâmetros de acoplamento. Bom, então, acho que a gente tem tudo. Temos todas as interações no setor de Yang-Mills, todas as interações no setor dos termos, todas as interações no setor dos escalares. Então, isso é o típico de uma teoria de Yang-Mills em 4 dimensões. Nós vimos que nós vamos para 3 dimensões, nós já sabemos que, vou deixar como tarefa para vocês verem como é que vocês podem enriquecer uma teoria de Yang-Mills em 3 dimensões. Que tipo de acoplamentos novos vocês podem colocar? Como em 4 dimensões fazer. Então, isso aí é o típico, isso aí é o modelo padrão. Aí está, vamos dizer assim, toda a ossatura da QCD, não tem setor de escalares, né, são só os pares, e está toda a ossatura do Salant-Glatt-Weinberg, né, bósons de Gage, fermions, quarks e leptons e o setor de Higgs. Claro que nós vamos aprender no semestre que vem, quando a gente fizer o curso de eletrofraco, que o setor fraco é muito mais rico, porque ele nos mostra muito mais aspectos de teoria quântica dos campos que a QED não mostra e que a QCD também não mostra. Toda a discussão da oscilação de famílias, né, que é um efeito que vem da interação fraca, né? Então as famílias dos quarks que se mistura, né, aquela matriz chamada matriz de Kabito-Kobayashi-Maskawa. Vamos ver a questão da reabsorção de fases, que leva à violação do CT. Então a teoria eletrofraca é muito rica, muito interessante. Então, ela tem uma série de mecanismos à parte, né, que vão enriquecendo muito a nossa visão do que é uma teoria quântica de campos. Então, nós estamos prontos agora para efetuar o que a gente chama de Power Counter. Né? Então, Power Counter ele tem linhas internas, que são os propagadores, e vértices, né, e os respectivos comportamentos em termos de potência e de momento. Então, vamos lá, vamos supor que a gente pega, então, ainda tem que, na próxima aula, eu tenho que fechar isso melhor com vocês. O que são os gráficos primitivamente divergentes? Eu estou colocando divergência de gráficos, que eu já desenhei com vocês, mas a gente depois precisa especificar melhor por que eles são primitivamente divergentes, por que eles são tão importantes. Então, vamos pensar. Nós temos, então, linha de fóton, linha de Yang-Mills, linha de bóson de Gage, linha de fermion e linha de escalar. Então, vamos pensar. Linha de Yang-Mills. Cada linha de Yang-Mills, então, cada linha interna, ela tem sempre, nós estamos em 4 dimensões, então nós temos sempre o fator de momento, a integração da linha do momento e o propagador. Então, como na QED, o setor de Yang-Mills, nesse caso, standard, ele vai com uma potência 2 para cada linha interna. Então, aqui vai aparecer 2 vezes a linha interna, vamos chamar dos bósons de Gage, vamos chamar de A. Depois, nós temos linha interna de fermion, psi barra psi, linha interna de fermion, mesma coisa, eu vou integrar para cada fermion, eu integro na linha do momento do fermion, só que o fermion é gama escalar kappa sobre kappa 2, quer dizer, gama escalar kappa mais n sobre kappa 2 menos n2. No limite ultravioleta, esse termo aqui domina sobre esse, e esse termo domina sobre esse. Então, no limite ultravioleta, o propagador do fermion vai com 1 sobre K. Então, sobra aqui uma potência K3. Então, cada linha interna de fermion, então vou botar assim, vai dar
fator 3. Então, vamos dizer 3, linha interna de Fermi. Vamos olhar os escalares, fator 2, que nem o fóton, que nem o bóson de Gauge. Então, aqui, mais 2 vezes linhas internas do setor de escalares. Então, isso é o que o setor de escalares nos dá. Depois, nós temos aquela famosa história. Se eu pegar todos os vértices, cada vértice contribui com um delta de momento. O delta em 4 dimensões, o delta de momento em 4 dimensões tem dimensão menos 4. Então, vamos ter menos 4 para cada vértice. Mas um vértice no final do gráfico de Feynman sobra. Nem todo, um vértice sempre sobra. Então, só V menos 1 vértices são utilizados para cancelar as integrais das linhas internas. Então, o famoso fator menos 4, V menos 1. Agora, vamos começar a olhar os detalhes. A interação de Yang-Mills. Eu tenho o trivértice de Yang-Mills e tenho o quadrivértice de Yang-Mills. O trivértice de Yang-Mills ele tem derivada de A. Então, o trivértice de Yang-Mills contribui com uma potência positiva de momento. Então, nós vamos ter mais aqui uma potência que vem do trivértice dos A's. Vamos colocar assim, 3A. Significa AAA. É aquele vértice de interação de Yang-Mills, derivada de AAA. O quadrivértice não dá nenhuma contribuição para a derivada. Aí vamos para o setor de Fermi. No setor de Fermi, os vértices são normais, não tem nenhuma derivada no vértice. Psi barrado, Psi A. Vamos para o setor de escalares. No setor de escalares, nós temos o setor de Yukawa, não tem nada a dizer, está tudo embutido aqui, ele só dá o delta, esse aqui só dá o delta, esse aqui só dá o delta, mas esse aqui também dá uma derivada. Então, nós vamos ter aqui mais uma potência de momento que vem do vértice Φ A. Então, vamos colocar aqui, vamos colocar assim, vértice Φ A. Vamos colocar assim, deixa eu chamar esse vértice trivértice. Vamos botar assim, um V. Desculpa, aqui eu vou fazer o seguinte, para não dar confusão. Vou botar assim, V. Vamos botar assim, V subíndice 3. Vou botar assim. V3A. Vamos colocar assim. Então, trivértice de A's. E vamos colocar para esse vértice aqui, que é um trivértice também, mas é um trivértice de escalares, né, com A. Então, eu tenho aqui um trivértice, vou colocar aqui, então, o trivértice, vamos colocar assim, do Φ com A. Vamos chamar assim, trivértice de Φ com A. É esse vértice aqui. Esse aqui é o quadrivértice de Φ com A. Esse vértice aqui é a auto-interação, vamos chamar de V lambda depois. E esse vértice aqui é o Yukawa, vamos chamar de VY, tá? Depois a gente vai precisar. Mas por enquanto a contagem de potência nos deu isso. E aí nós sabemos que para compreender, quer dizer, para ter uma ideia de como essa contagem de potência pode depender do tipo de gráfico e não dos detalhes internos dos gráficos, vamos tentar usar agora as chamadas relações topológicas para a gente expressar linhas internas, linhas externas e vértices, né? Então, vamos pegar aí. Então, velha história de sempre, cada propagador de campo de Gauge conta 2 campos de Gauge. Então, 2 vezes o número de campos de Gauge vindo pelas linhas externas, mais o número de campos de Gauge que podem estar presentes nas linhas externas do gráfico. Então, isso aqui está me contando o número de linhas de A no gráfico. Mas, como é que eu vou ver o número de linhas no A no gráfico? Número de linhas no A no gráfico. Eu tenho trivértice. O trivértice de Gauge, aquele lá que eu chamo de V3A, ele contribui com 3 linhas. Então, nós vamos ter cada trivértice de A, como V3A, ele vai contribuir com 3 linhas de A. Depois, cada quadrivértice de A vai contribuir com 4 linhas de A. Agora, eu tenho A
na interação com o férmio. Então, nós vamos ter agora dois A's, um A, perdão, o vértice que acopla psi, vamos botar assim, um vértice de psi com A. Esse vértice aqui acopla o vértice férmio, campo de Gauge. Esse vértice é do tipo psi barrado, psi A, então ele só tem um A. Então, esse vértice vai botar uma linha de A só. É como o A interage com o setor de férmios. Agora, o A vai interagir com o setor de escalares. Então, nós temos agora duas linhas de escalares e uma linha de campo de Gauge. Então, nós vamos ter aqui o vértice que eu chamei de V3 φA, é o vértice de φ é o vértice que contém dois φ's e um A. Então, é o vértice no setor de escalares agora. No setor de escalares, o fóton ele tem uma linha nesse vértice que eu chamo V3 φA. Depois, ainda no setor de escalares, eu tenho um vértice de fóton no escalar. Dois fótons, dois escalares. É o vértice sigma. É o diagraminha da gaivota. Então, nós vamos ter um quadrivértice que inclui φ, que descreve a interação de φ com A. Mas aí, aqui entram dois A's. Então, do lado direito, eu estou contando o número de A's, de linhas de campo de Gauge através dos vértices. Do lado esquerdo, o número de linhas de campos de Gauge através dos propagadores e das linhas externas. Então, vamos ver se a gente não esqueceu nada. Vértice. Então, no setor de Young-Mills eu tenho campo de Gauge, um trivértice e com quadrivértice. No setor de férmios, eu só tenho um campo de Gauge, só tenho um vértice. É o vértice psi barrado psi A. No setor de escalares, eu tenho o trivértice de Gauge e o quadrivértice de Gauge só. Então, isso é o que conta as linhas externas, as linhas de A. Vamos contar agora as linhas de psi. Então, a mesma historinha de sempre. Duas vezes as linhas internas de psi, mais as linhas externas de psi. Então, eu estou contando agora psi através dos propagadores e das linhas externas. Agora, psi no vértice, psi A, que é o vértice de Gauge, eu tenho dois psis. Então, aqui vai entrar duas vezes o vértice de psi com A. Ele conta duas linhas de psi. Depois, psi interage com o escalar. Na interação do psi com o escalar, eu também tenho acoplamento de Yukawa, o vértice VY. Dois psis e um φ. Então, vai entrar aqui duas linhas de psi no vértice VY, que é o vértice de Yukawa. Então, esse vértice aqui mede o acoplamento de Yukawa, dos férmions com o setor de escalares. Então, é como o férmio interage. O férmio tem uma interação, vamos dizer, mais reduzida. O férmio, ele interage com o setor de Gauge através de um único vértice e interage com o setor de escalares através também de um único vértice, que é o acoplamento de Yukawa. E os férmions não auto-interagem, então eu não tenho vértice com quatro psis. Né? Vamos agora pegar, então, finalmente, o setor de escalares. Então, duas vezes o número de linhas internas contendo φ, propagadores de φ, mais o número de linhas externas compreendendo φ. Vamos agora olhar, então, todos os vértices de φ. Então, o φ, ele tem interação de Gauge? Tem. Então, ele tem esse vértice aqui. Esse trivértice de φ com A, ele colabora com duas linhas de φ. Então, aqui eu vou ter duas linhas de φ no trivértice de φ com A. Depois, tenho duas linhas de φ no quadrivértice de φ com A. Esse quadrivértice tem dois φ's e dois A. Então, nós temos duas linhas de φ no quadrivértice de φ com A. Depois, φ interage com férmio, acoplamento de Yukawa. Então, eu tenho dois psis e um φ no acoplamento de Yukawa. Então, o acoplamento de Yukawa, ele colabora apenas com um φ.
e o autoacoplamento de gauge, o autoacoplamento do escalar. O escalar tem um quadrivértice lambda. Então, naquele quadrivértice lambda, nós temos 4V lambda. Certo? Acho que eu não esqueci de nada, não. Se vocês estão copiando aí, se olharem todos os versos, acho que nós contemplamos todos os versos. O escalar, então, ele tem o fio com A, ele entra com duas linhas, o fio com A ele entra com duas linhas, ele tem o setor jucal, uma linha apenas de escalar, colocado, e no setor de lambda são 4 linhas. Todos os versos estão contemplados, que é verso de gauge. É só o verso mais simples, o setor fermiônico, ele é sempre mais reduzido. O fermiônico, ele é mais limpo de interação, né? Ele interage com menos objetos por causa da estrutura justamente de ser férmio. Então, o que nós temos que fazer agora é um esforço de eliminar aqui essas linhas internas, para poder jogar tudo em função de linhas externas. Eu vou fazer a seguinte coisa, eu vou retomar essa expressão aqui em cima, já fazendo as substituições. Então, vamos lá. Então, 2 vezes IA. Então, eu já vou substituir esse 2IA por toda essa expressão aqui. Então, esse 2IA aqui, ele vai ser menos o número de linhas externas de A. Então, nessa linha aqui, eu vou colocar tudo que está lá no 2IA, mais 3 trivértices de A, mais 4 vezes o quadrivértice. E agora é só retomar aquela expressão. Mais o vértice de psi com A, mais o trivértice de φ com A, que conta com apenas um A, dφ e mais o quadrivértice, 2 quadrivértice de φ com A. Então, primeira substituição, 2. E agora vamos substituir aqui por 3 e psi. Então, vamos pegar aqui, botar aqui. Então, vamos multiplicar isso aqui por 3 meios. Então, ficar 3 meios, 3, certo? Peguei aquela relação que era 2 e psi, multipliquei toda ela por 3 meios. Então, fica 3 e psi, né, que era 2 meios, 2 por 3 meios, fica certo. Então, vai ficar 3 e psi, fica assim, menos 3 meios de psi. Mais 3. Confundir, epsilon. Agora, 2 vezes y. Vou botar esse menos 4 aqui, depois a gente coloca essa menos 4 e mais 4. Deixar assim para não esquecer. Agora vamos pegar o 2y. O 2y fica menos o 2 e φ. Vai ficar menos f. Menos 2, 3, φ. Né? Ah, não é mais, né? Mais 2, V3, FA, mais 2, V4, FA. Mais VY. Mais 4, V. Agora, menos 4. Menos 4V, mais 4. E aí aqueles versos chavinhos lá. A expressão ficou isso aqui.
ficar 4. Vamos pegar logo o número de linhas externas, menos o número de linhas externas do campo de Gauge, menos 3 vezes 3 meios do número de linhas externas de Psi, menos o número de linhas externas de Φ. Certo? Então, isso aqui a gente já pegou 4 menos EA, menos 3 vezes Fc, menos F. Agora vamos começar a contar os vértices. Então, esse menos 4V, ele é a soma de todos os vértices. Então, isso aqui vai ter que dar menos 4. Vamos apagar isso aqui. Então, vou agora escrever aqui no lugar desse 4V. Então, nesse lugar desse 4V, nós vamos ter o vértice com 3 As. Vamos ter o vértice com 4 As, no total de vértices. Vamos ter os vértices entre Psi e Φ, entre Psi e A, certo? Então, os vértices do setor de Arrhenius, os vértices do setor de Fermi e agora os vértices do setor escalar, que são os vértices, trivértices de Φ com A, quadrivértices de Φ com A, depois o vértice de Φ com A, nós temos os vértices de lambda, que é a alta interação, e o vértice VY, vértice de Ucal. Então, aqui nós estamos somando todos os vértices, são todos os vértices que a gente tem. 3 As, 4 As, Φ com A. O vértice de Gauge do Φ, o outro vértice de Gauge do Φ, os vértices de lambda e o vértice de Ucal. Então, todos assim. Então, agora a gente vai cancelar com o quê? Então, vamos ver todos os V3As que aparecem. Então, nós temos um V3A, ó. Temos aqui, ó, 3 V3A mais V3A, dá 4 V3A. Então, esse 3 V3A, com esse 3 V3A, é o 4 que cancela esse. Vamos ver V4A. V4A direto aqui, já está pronto aqui. Aqui eu tenho mais V4A e aqui eu tenho menos 4 V4A. 5A, mesma historinha, tem 1 e 3, 4. 1 e 3, 4. Aí cancela esse aqui. Φ com A, tem 1, 3, 1, 3, 4. Esse vai com esse, vai com esse. Cancela esse. Fiar, né? O vértice V4, então aqui eu tenho 2 mais 2, 4. Cancela esse. Depois, e o Cal,